E sim, galera, finalmente chegou o dia aonde o Poco X6 Pro e vários outros celulares com a GPUs Mali ou processador MediaTek, Exynos ou Unisoc vão rodar jogos de PCs. Esse daqui, por exemplo, é o nosso querido Poco X6 Pro, que tem um MediaTek 8300 Ultra e antes ele simplesmente não rodava nenhum jogo de PC. Agora, com as novas versões do Emulator, não é claro um Emulator oficial, esse daqui é um Emulator AFEI Mod, a gente já tá conseguindo jogar PES 2013 com pelo menos os nossos 60 FPS. Olha só que belezinha que ficou aqui no X6 Pro, galera, que antes simplesmente não rodava nada e agora pelo menos a gente tá conseguindo jogar um jogo como o PES 2013 dentro do nosso querido celular. Infelizmente, não é essa performance para todos os jogos e nem todos os jogos que a gente roda nos processadores Snapdragon vão conseguir ser executados. A gente ainda está preso com a VirGL, que diferente da Turnip é uma outra forma da gente conseguir rodar os gráficos, só que a VirGL só roda jogos DirectX 9, galera. Não dá pra gente rodar jogos DirectX 10 ou DirectX 11 aqui dentro desse celular. Ou seja, nada de GTA V, God of War ou qualquer outro jogo muito maior do que jogos mais antigos, justamente pelo fato da VirGL não suportar jogos da DirectX 10 ou 11, ok, galera? Então, por enquanto, a gente está preso só aqui com os joguinhos da DirectX 9 e é justamente o que a gente está rodando aqui para jogar o nosso PES 2013. Então, como vocês podem ver, a gente tem aí um grande empecilho, tanto em quesito de performance, porque a VirGL tá muito defasada, então um jogo que era para rodar teoricamente de boa no Poco X6 Pro, como vocês podem ver em várias cutscenes, mesmo com o gráfico no mais baixo possível em resolução 800 por 600, a gente tá pegando aqui 18, 19, 25 FPS, mas pelo menos na hora da nossa gameplay a gente já consegue pegar os nossos 60 numa boa. Bom, e como que eu consegui fazer isso através aqui do nosso Emulator? Foi baixando aí a versão do AFEI modificada, porém não aquela mesma versão com glibc que eu trouxe há alguns dias atrás, ok? Não é a mesma que eu tô rodando nos celulares Snapdragon. Essa daqui é uma versão chamada P-Root, que é antes da glibc, a gente já utilizava P-Root para várias coisas, porém dessa vez aqui a gente tem um driver um pouquinho melhor para rodar as coisas dentro das VirGL, dentro dos processadores com GPUs Mali, ok? Ou seja, MediaTek, Exynos e Unisoc são muito mais recomendados vocês utilizarem aqui, então a gente vai ver um pouquinho dentro desses dois celulares. Eu estou utilizando a mesma versão do AFEI, ok, galera? Então a gente vai ter aqui praticamente a mesma configuração de Wine aqui para os dois celulares, e aqui, como eu falei para vocês, eu tô com o meu Poco X6 Pro, que tem o MediaTek 8300 Ultra, mas além disso também eu testei jogos nesse querido Unisoc T618, que tem aqui só 4 GB de memória RAM e uma GPU Mali G52, bem antiguinho, bem fraquinho, e a gente vai ver como que tá a performance dos jogos. A configuração do Emulator, rapaziada, é a mesma de sempre que eu já trouxe aqui em diversos jogos. Você só vai apertar para instalar o seu Emulator, vai dar a permissão lá para você conseguir acessar os arquivos e na hora de criar o seu container você vai criar exatamente igual eu tô criando aqui, vindo aqui nessa opçãozinha do mais aqui na parte de cima, e para o seu celular com uma GPU Mali ou sei lá, com uma GPU até Eclipse, né, dos novos Exynos da Samsung, você pode simplesmente utilizar aqui o seu screen size em 800 por 600, porque infelizmente a nossa VirGL não tem toda essa performance para rodar com uma resolução maior. Nesse Graphics Driver aqui você vai utilizar a VirGL Universal, geralmente ele vem selecionado Turnip, porém ela é para GPUs Adreno dos Snapdragon, então como a gente não tem nenhum Snapdragon, vamos colocar aqui no modo VirGL. Na DX Wrapper a gente vai utilizar aqui a Wine D3D e aqui, rapaziada, você pode deixar ligado para mostrar o seu FPS. Outras configurações, principalmente para você modificar a linguagem aqui do seu aplicativo, é vindo aqui no seu Environment Tables, e aqui dentro desse Environment Tables você vem aqui nesse LC All e seleciona aqui o EN-US, ok? Porque senão ele vai ficar todo em chinês e você não vai entender nada. Por último, mais ou menos importante, é a nossa configuração da guia avançada. Eu prefiro deixar tudo aqui no modo performance para a gente ter um pouquinho mais de desempenho nos nossos jogos, porém, dependendo do jogo que você for jogar, você vai ter que modificar isso daqui, mas eu já vou mostrar um jeito muito mais simples de você modificar. O Startup Selection eu prefiro deixar aqui nessa última opção para ele parar todos os nossos serviços, e aqui nessa Affinity, nesse Processor Affinity, eu recomendo que você deixe todos eles ativados. E essa daqui que eu utilizei nesse aparelhinho é a mesma configuração
configuração que eu utilizei no meu Poco X6 Pro, então não tem nada de diferente, ok? Dá para você utilizar essa mesma configuração do container aqui nesse X6 Pro e você vai ter o exato mesmo FPS. E bom, depois que a gente já abriu o nosso container, já foi criado com sucesso, galera, você, bom, vai ter as opções para fazer sim os seus testes, né? Como por exemplo, a gente tem aqui os nossos testes da D3D pra gente saber se está tudo funcionando. O único problema é que todos os testes que a gente tem aqui são mais voltados para Snapdragon, então sempre que você abrir, bom, ele não vai conseguir pegar um FPS bom e principalmente ele vai ficar todo travadinho com uma tela preta e você não vai saber se está funcionando definitivamente os seus testes, ok? Mas é claro, dá sempre pra gente poder baixar um jogo, passar a pasta do jogo diretamente aqui para o nosso celularzinho e finalmente testar. Lembrando que todos os jogos daí da sua memória interna tem que ser passados para sua pasta de downloads e aqui, né, no meu, galera, como vocês podem ver, a pasta de downloads é justamente essa pasta D. Você só passa simplesmente utilizando um PC ou simplesmente baixa no seu celular já uma versão do jogo já pré-instalada, galera. Infelizmente, eu não posso deixar link de qualquer outra coisa, mostrar como baixar jogo ou qualquer outra coisa desse tipo, porque o YouTube não permite. Então eu nunca vou trazer aqui um tutorial de como você vai baixar jogo ou qualquer outra coisa desse tipo, porque o YouTube dá strike e eu não posso passar por isso. Dito isso, se você quer maior facilidade para fazer essas coisas, eu tenho um grupo no Telegram totalmente exclusivo para quem é membro aqui do canal. É só você clicar em Seja Membro aqui do lado do botão de se inscrever, custa só R$3 e você tem um acesso completo a todo o Telegram exclusivo para você fazer essas coisinhas aqui de maracutaia, ok? Mas enfim, aqui dentro desse querido Anbernic RG405M, eu consegui baixar alguns joguinhos, como por exemplo o Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underground 2, temos aqui também o nosso PES pra gente poder testar também, e eu também testei aqui o nosso GTA San Andreas, porém ele não tá funcionando muito bem, e a gente já tem versões aí diretamente para Android, então não teria muita lógica da gente testar. Um jeito mais fácil de você conseguir abrir os seus jogos é de você simplesmente clicando aqui dentro deles, galera, pesquisar aqui diretamente pelo executável daquele jogo, como por exemplo aqui o nosso Need for Speed Underground 2 tem esse speed 2.exe, dá pra gente clicar com dois dedos aqui na sua tela e clicar nessa outra opção aqui, né, essa opção um pouquinho mais longa, e assim que você clicar nessa opção mais longa, ele vai criar um shortcut na nossa tela inicial, ou seja, dá pra você sair aqui da sua Wine e vir aqui nessa abinha de shortcuts, e como vocês podem ver, a gente já tem o shortcut de todos os nossos jogos diretamente aqui, tanto ali do PES 2013, do Speed, que seria um Most Wanted, e aqui também o Need for Speed Underground 2, pra gente poder fazer os nossos testes. E bom, antes da gente mostrar outros jogos aqui no nosso Poco X6 Pro, eu vou mostrar um pouquinho dele em um celular mais fraquinho, né, rapaziada? Começando aqui com as configurações que eu fiz no Need for Speed 2, como a telinha desse Anbernic é só 640 por 480, eu já coloquei aqui o screen size diretamente pra gente conseguir utilizar essa tela de uma forma melhor, ainda utilizando a VGL, como eu falei pra vocês, e é claro, a DX Wrapper na Wine D3D. Já aqui nas nossas configurações avançadas, Box 64 e o Box 86 estão no modo Performance, e infelizmente, como esse é um jogo muito antigo, ele não suporta o X-Input pra gente poder manejar aqui ele justamente com esses controles, ok? Então por isso que eu fiz um profile aqui de controles diretamente pra gente poder jogar o nosso Need for Speed, e basicamente é isso que a gente tem, né, galera? O único problema desse aparelhinho, rapaziada, é que assim, às vezes os nossos botões na tela não funcionam direito, e isso é um grande empecilho, porque a gente queria jogar aqui utilizando esses controles. Por sorte, dá pra gente testar o nosso Need for Speed Underground 2 com os botões físicos aqui desse console. Não sei direito o que acontece com esse Underground 2, mas ele realmente funciona com os botões físicos daqui. Então dá pra gente navegar aqui pelos menus e inclusive entrar nas nossas corridas. E aqui estamos, galera, já com essa nova versão do Winlator. A gente tá pegando ali por volta dos nossos 24, 20, 18, principalmente nessa tela aqui onde a gente tá vendo que tem mais players, rapaziada, ele vai diminuir sim o seu FPS. Esse cara gostou de virar em mim, né? Impressionante, mas depois que a gente sai ali de toda a bagunça do início, o nosso FPS realmente fica ali cravado em 30 e dá pra gente jogar um jogo mais clássico como o nosso Need for Speed Underground 2 diretamente nesse processador fraquinho, galera. Olha só o desempenho que a gente tá tendo. Então assim, é um desempenho bom pra um celular como esse, mas tudo bem, é um jogo muito antigo. Infelizmente a gente não tem como jogar coisas muito recentes assim dentro da VGL, justamente pelo empecilho que eu falei da DirectX 9 rodar apenas no modo VGL, e infelizmente a gente não tem como testar uma coisa mais recente com DirectX 10 ou DirectX
11, ok, galera? Então um GTA V totalmente fora de cogitação, e se você tentar, ele vai aparecer um erro lá que a sua placa gráfica não suporta DirectX 11, e é justamente o que eu tô tentando falar pra vocês faz muito tempo. Então aqui, galera, você está restringido a jogos muito antigos, como esse Need for Speed Underground 2. Pro Need for Speed Most Wanted, galera, eu não utilizei muitas configurações diferentes, basicamente estão na mesma configuração que a gente testou o nosso Need for Speed Underground 2. Porém, devido ao bug chatíssimo dos nossos controles físicos da tela não funcionarem e nem os controles físicos funcionarem nesse jogo do Need for Speed Most Wanted, bom, simplesmente não tem muito como a gente jogar, porque esses controles vão ter um delay enorme para esse dispositivo. Então, assim, fica praticamente impossível da gente iniciar uma corrida e ele realmente funcionar, porque ele tem muito delay e a gente não consegue aplicar nenhuma configuração. O bom é que o nosso querido PES 2013 realmente vai funcionar e também não tem nenhuma configuração diferente. A única coisa que eu usei de diferente nele foi a 800x600, só que aqui o nosso PES ele tem uma opção para você poder utilizar a configuração do X-Input, ou seja, como o Emulator suporta o X-Input, ele também vai suportar diretamente os controles. A única coisa que eu tenho que falar para vocês é que para você abrir o PES 2013 sem ele ficar numa tela preta completa, você tem que abrir ele no modo janela. Então lá no arquivo de configurações dele, você seta tudo para o mais baixo possível e coloca ele no modo janela para ele realmente funcionar, porque diferente disso, galera, ele vai ficar com uma tela preta por completo. Então aqui só no modo janela, vocês podem ver ali, né, tá com a janelinha dele aberta ali em segundo plano, justamente para ele funcionar. Então é o que a gente tem que fazer, colocar o PES 2013 no modo janela para ele funcionar. E aqui, como vocês podem ver, ele já funciona de boa aqui os nossos controles, graças ao suporte do X-Input aqui do nosso emulador, então a gente não vai ter nenhum tipo de problema de controle, porque a gente não tem que utilizar controles na tela. Então, dentro desse aparelho, os controles na tela são impossíveis da gente conseguir utilizar. Mas vocês vão poder ver, galera, que a estabilidade e a performance vai ser bem perto ali do que a gente tem com o Poco X6 Pro, justamente porque o gargalo não tá na sua CPU ou na sua GPU, e sim no método de gráfico que a gente tá fazendo. E como a VGL ela engasga demais para fazer algumas coisas, galera, a nossa performance vai ser extremamente parecida. Tudo bem, no Poco X6 Pro a gente tava rodando esse jogo a 60 FPS, mas aqui a gente tá rodando a 35, 40, e cara, a diferença de performance dos dois é tipo gigantesca. Aqui a gente tem um processador extremamente recente, 8300 Ultra, com muitos núcleos de alta performance, e aqui a gente tem um Unisoc bem basiquinho. Então assim, tem tipo 130% mais de performance aqui no Poco X6 Pro, e ainda assim a única diferença que a gente tá tendo de FPS são aí, sei lá, 20, 15 FPS, tirando ali as cutscenes que geralmente tem aí um pouquinho mais de FPS, dependendo do seu celular, mas como vocês podem ver, o desempenho é bem perto de ser igual, galera. Então assim, a VGL é muito limitadora na performance do Poco X6 Pro e, é claro, de todos os aparelhos com a GPU Mali, e infelizmente não tem muito para onde a gente fugir, pelo menos por enquanto. Já já vai estar chegando uma novidade e eu vou trazer aqui para vocês. Mas enfim, vocês puderam ver, PES 2013 tá rodando muito bem aqui dentro, e a gente também fez aqui as configurações pra gente rodar o PES 2013 dentro do nosso Poco X6 Pro. Agora vamos mostrar um pouquinho mais de alguns outros jogos, como vocês já podem ver aqui. Bom, começando aqui com o nosso Need for Speed Underground 2, a gente tá utilizando a exata mesma configuração que a gente fez dentro desse bichinho, então não tem muita novidade, só que mudamos a nossa resolução para 800x600, diferente dos 640x480 que a gente teve aqui dentro. E bom, pelo menos diferente do que acontece nesse aparelhinho, o nosso Poco X6 Pro já suporta aqui o nosso controle na tela, então a gente não precisa fazer nenhuma gambiarra para os jogos não funcionarem. Ele realmente vai rodar, e como vocês podem ver, tá rodando até que bem esse menuzinho. E assim, totalmente diferente do que a gente tinha lá naquele aparelhinho, esse jogo já consegue pegar ali uns 43, 44, 50 FPS, principalmente fora ali daquela parte inicial, onde a gente sabe que tem um pouquinho mais de caos acontecendo. Porém, galera, graças à VGL, o nosso nível de FPS não é tão melhor do que a gente estava tendo ali dentro do nosso Anbernic RG405M. O Unisoc, fraquíssimo, tava conseguindo pegar quase o mesmo FPS, né? Ele tava caindo ali para uns 35, 40 FPS. Aqui a gente já tem 40 a 50 FPS. Então, cara, a diferença de um aparelho extremamente potente para um outro aparelho mais fraquinho é muito pequena, graças ao gargalo maior ser a nossa VGL. Então, assim, não tem muito para onde a gente fugir, galera. Pelo menos por enquanto, como eu falei pra vocês, a VGL
já tá extremamente ultrapassada, já é uma excelente notícia, a gente tá conseguindo jogar os jogos aqui dentro do Poco X6 Pro, porque até alguns dias atrás não era possível da gente conseguir fazer isso, e agora, graças aqui ao mod do Afei, a gente tá conseguindo jogar os jogos no Poco X6 Pro, mas é claro, não é nenhum jogo ultra famoso, gigantesco que a gente gostaria. É um jogo muito antigo realmente, qualquer PC literalmente roda isso daqui com mais de 200, 300 FPS, enquanto aqui o celular com a VGL tá rodando 35, 40 e tá muito ruinzinho mesmo pra gente conseguir jogar. E é claro, vocês podem ver, tem muitos stutters, tem sempre essas pequenas travadinhas que vocês podem ver aqui, então não é uma performance 100% otimizada pra gente conseguir jogar. E bom, já para um jogo um pouquinho mais pesado de 2005, o Need for Speed Most Wanted, como vocês podem ver, o desempenho não vai ser tão fantástico assim quanto um jogo mais antigo como o Underground 2, rapaziada. A gente tá pegando aqui 23, 19, é um FPS assim que é complicado, galera. É muito complicado da gente realmente conseguir jogar com essa performance dentro da VGL. É um jogo que daria pra gente jogar teoricamente, muita gente jogaria dessa forma, mas não é exatamente a forma otimizada da gente conseguir fazer, e é claro, os gráficos também vão ficar bem feinhos, porque a gente tá rodando numa resolução bem pequena de 800 por 600, e é claro, a VGL não tem uma precisão tão boa, então esse carro que era pra ser verde, tá tudo preto, tá tudo escuro, não dá pra gente entender direito o que tá acontecendo, e é claro, o FPS não vai ser otimizado pra rodar em várias áreas, e claro, essa área aqui é uma área até que bem leve, porque não tá dentro da cidade em si, tá fora aqui, tá andando pela floresta, mas cara, dentro da cidade onde a nossa CPU é bem requisitada, vai ser muito mais difícil da gente conseguir jogar esse tipo de jogo, ok? Então pra você aí que tem um Poco X6 Pro, é uma boa notícia, porém não vai rodar tudo, vai ser aí uma coisa um pouquinho menor do que a gente estava conseguindo executar com os nossos processadores Snapdragon. E como vocês puderam ver, eu tenho aqui também o meu querido GTA 4, que essa daqui é uma versão específica muito difícil que eu consegui achar, que roda na DirectX 9, então teoricamente era para rodar aqui no nosso Poco X6 Pro, e utilizando as exatas mesmas configurações de 800 por 600 e aqui de avançada no modo de compatibilidade, porque no modo performance ele não abria, mas infelizmente o nosso GTA 4 também não funciona. Eu até consegui chegar ali na tela de título, porém ele simplesmente crasha a nossa line e a gente não consegue abrir o GTA 4 dentro desse dispositivo. Então assim, galera, você vai ter que ter sorte. Os jogos vão funcionar, mas não todos, como eu falei pra vocês. Só jogos DirectX 9, temos jogos DirectX 9 64 bits mais recentes pra vocês testarem. Esses daqui eram o que eu tinha aqui. Daria pra gente testar ali um Call of Duty Modern Warfare daqueles antigos, ok? Como o MW1 ou o MW2, mas por enquanto é o que a gente dá pra fazer aqui com esses celulares mais fraquinhos com as GPUs Mali, ok, rapaziada? Não foi de todo ruim, poderia ser muito pior, poderia não estar executando nada. Eu queria testar isso daqui no WinLator com a glibc, porém o da glibc tem um grande problema dos seus jogos ficarem com a tela preta por completa. Então a gente tem que esperar aí o WinLator receber novas atualizações pra gente saber se tem alguma coisa nova, principalmente com a glibc, que a glibc, vocês sabem, libera um pouquinho mais de performance do que o modo da P-Root, que é o que a gente tá utilizando aqui. Então com a glibc, muito provavelmente a gente tem uma chance de rodar um pouco maior ou um pouco melhor de FPS, mas infelizmente, graças à nossa VGL, não dá pra gente rodar jogos muito grandes como GTA V, God of War, dentro de celulares com as GPUs Mali, porque não dá pra fazer isso. Mas se você tem umas GPU Mali e principalmente um Poco X6 Pro que até alguns dias atrás não abria nada, tá aqui, galera, dá pra você jogar algumas coisas, mas é claro, não vai ser nada assim de muito especial. No geral, esse daqui foi o vídeo das GPUs Mali rodando no emulator. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!